Porque quando uma pessoa ela está disposta a lutar por qualquer coisa, e aquela pessoa ela crê em Deus e ela investe naquilo, mesmo sem condições, sem capacidade, mesmo sem ter muita gente do seu lado, e ela coloca força diante de uma situação, ela prevalece. Porque se você olhar na história da Bíblia, Davi, ele lutou sozinho contra o gigante. A única coisa que prevaleceu na vida dele foi a confiança e a fé que ele teve no Senhor. Porque às vezes Deus ele vai exigir de nós que nós venhamos ter uma fé como a fé de Davi. Porque tem gente que só faz alguma coisa quando tem alguém para ajudar, quando tem a multidão por perto, quando ela tem condição para fazer aquilo, quando ela tem equipamento, armas, aí ela se anima a fazer alguma coisa. Mas quando tem multidão, quando ela não tem muita condição, ela acaba se desanimando diante daquilo. E é por isso que eu vejo que muita gente tem perdido oportunidades em Deus. Porque a partir do momento que a confiança de uma pessoa ela está sobre aquilo que ela tem, ou a confiança está em algo desta terra, um exemplo, o dinheiro, você não vai conseguir chegar aonde Deus ele quer te colocar. Porque a nossa confiança ela tem que estar acima de tudo e é em Deus, o nosso Senhor. Sabe por quê, igreja? Porque eu vejo pessoas que têm dinheiro, mas não conseguem chegar a lugar algum. A pessoa tem dinheiro, mas não tem sabedoria para lidar com aquilo. Quantas pessoas que têm um bom salário, um bom emprego, mas elas não sabem aproveitar de uma certa forma aquilo que Deus colocou nas mãos dela. Você vê que a maioria das pessoas que elas têm um bom salário, um bom emprego, o que elas fazem com o dinheiro? Elas vão se drogar, elas vão beber, elas vão prostituir. Se você olhar para a vida dos artistas, dos famosos, a maioria deles acabam a sua vida na miséria. Porque trabalharam, ganharam muito dinheiro, mas não souberam lidar com aquilo. Então, o dinheiro, ele não pode ser o seu principal apoio. Talvez tenha alguém aqui que tem pensado, nossa, se eu tivesse dinheiro, eu tinha feito isso, tinha feito aquilo. E às vezes eu vejo que muitos criam essa ilusão, mas na realidade, se tivesse dinheiro, não faziam nada. Porque não adianta ter dinheiro e não ter sabedoria. Não adianta ter dinheiro e não ter Deus na vida. Então, igreja, o povo de Deus aqui, eles estavam vivendo sobre a escravidão, sobre o domínio dos filisteus.
Exatamente porque Saul, que era o rei, ele tinha tudo. Ele tinha dinheiro, ele tinha nome, ele tinha bons soldados, ele tinha um ótimo profeta do lado dele, para instruí-lo, para ensiná-lo. Ele tinha a presença de Deus. Mas Saul era aquele tipo de gente que ele não se preocupava em priorizar Deus. Ele não preocupava em dar prioridade a Deus. Ele era uma pessoa que ele confiava em si mesmo. E ele foi mostrando isso quando ele passou a tomar decisões próprias. Ele não buscava informação em Deus. Se você olhar para a história do Davi, é completamente diferente. Davi, ele tinha uma certa paciência, um certo domínio. No meio de situações difíceis, ele primeiro parava para consultar Deus, para falar com Deus. Senhor, posso ir? Senhor, vai dar certo? Senhor, me entrega a vitória sobre os meus inimigos. Então Davi, ele tinha esta mentalidade, essa sabedoria, de antes de tomar qualquer decisão, consultar Deus. Já o Saul era aquele tipo de gente que era por impulso próprio, aquele tipo de gente que ia na opinião dos outros. E o que mais tem é gente desse jeito. E se você olhar na história, você vai ver que ele acabou se dando mal com todos aqueles que o acompanharam. Porque pessoas que acompanham gente como Saul se dá mal na vida. Peraí, como é que eu vou acompanhar um sujeito que não obedece a Deus, que não respeita Deus, não quer compromisso com Deus? Um sujeito ignorante, que está tendo oportunidade, mas não está nem aí. Então você vê que pessoas que acompanham gente igual Saul, que se deixa levar por esse tipo de gente, acaba se dando mal, porque perde a presença de Deus. Pessoas que tomam decisões próprias sem Deus, elas perdem a presença do Senhor. E nós temos que pensar muito bem sobre isso. Não é porque algo nos agradou, algo nos chamou a atenção, não é porque aquilo dá um parecer que é bom para a minha vida, e eu já vou logo grudar naquilo e agarrar, como se aquilo fosse a melhor coisa para mim. Eu preciso olhar em Deus, buscar em Deus, conhecer aquela situação. Porque às vezes eu vejo pessoas se envolvendo em cada cilada do diabo, e aí elas olham ainda e falam: bispo, é de Deus. É de Deus. Só que a pessoa está vendo, está entendendo que aquilo é do capeta, e ela está falando que é de Deus. Como é que Deus vai estar no meio de um negócio, no meio, um exemplo de uma relação, que o sujeito não quer nada com Deus? Espera aí, é que eu vou envolver com uma pessoa, a pessoa não, eu chamo a pessoa para ir para a igreja, vamos buscar a Deus, vamos e tal, mas a pessoa não quer. A única coisa que a pessoa sabe é me levar para o escuro, para beijar na minha boca. A única coisa que a pessoa sabe é me levar numa casa para poder ficar comigo a sós.
Não, peraí, ele até me quer, mas não quer Deus. Então, meu filho, minha filha, esse relacionamento é do capeta. É mais um laço do diabo para acabar com a sua vida. Que é exatamente isso que acontece. Porque uma pessoa que ela vem de Deus para a nossa vida, isso eu falo, não exatamente para os casados, mas para aqueles que estão relacionando com alguém. E você chega até aquela pessoa, fala para a pessoa de Deus: olha, fulano, vamos buscar Deus, vamos para a igreja, vamos ficar firme com o Senhor. E aí você vê que aquela pessoa, ela não move nada diante daquela situação. Mas quando fala que é para ir para uma balada, para um churrasco, para uma festa, para bebedeira, para praticar um sexo, aquela pessoa está apta para aquilo. Isso não tem nada a ver com Deus. E pessoas que são levadas por esse tipo de gente acabam perdendo a presença de Deus. Porque eu já vi muitas pessoas que tinham tudo para crescer na fé, tudo para viver com Deus, mas que foram deixando-se levar pela fantasia, pelos desejos imorais, e acabaram desobedecendo a Deus, e perderam a presença. Muitos até já morreram, de forma tão trágica, que eu me lembro de pessoas que poderiam estar aqui hoje, vivendo uma vida maravilhosa, abençoada, mas que não deram valor quando tinham a presença de Deus, quando tinham homens de Deus, como o profeta Samuel, para ensinar, para dizer, não deram valor. O problema de muita gente é porque elas não valorizam aquilo que é importante, aquilo que Deus coloca na vida delas. E elas acabam trocando coisas certas por coisas erradas. Então, como é que você, criatura, vai chegar a algum lugar na sua vida? Se você está sendo um Saul da vida, que se apoia na conversa, no papo de qualquer pessoa lá fora, mas não fica com a palavra de Deus. Então, por causa desse comportamento, o Saul, ele levou toda a família dele à desgraça, à miséria. Toda a família pagou um alto preço por causa daquilo. Então tem coisas que, se você decidir por si só lá fora, você está pensando que aquilo vai trazer um prejuízo só para você? Não, para o seu pai, para a sua mãe, para os seus irmãos, para os seus filhos. Se você casa, escolhe um marido irresponsável, que não quer Deus para a sua vida, seus filhos futuros vão sofrer um abandono. Então, peraí, eu preciso focar na coisa certa. Saul teve a direção, teve a palavra, tinha Samuel, mas quando ele saía, era aquele cabeça dura, cabeça oca. Não, acho que não precisa disso tudo, não, vou fazer o que eu quero mesmo. Aí chegou um momento que os filisteus chegaram, dominaram, levaram Israel a uma pobreza espiritual, material, e eles acabaram pagando muito caro por causa disso. Você vê aqui no verso de número 19 do capítulo 13, diz: os filisteus haviam proibido os hebreus de fazerem espadas e lanças, por isso não havia nenhum ferreiro na terra de Israel. Assim, quando os arados, as enxadas, os machados e as foices dos israelitas precisavam ser amolados, eles os levavam aos filisteus. Estes cobravam caro dos israelitas para afiar os machados e ferrões de tocar bois, e ainda para afiar os arados e enxadas. Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado israelita
tinha nem espada e nem lança. Você vê que o Saul levou eles a essa vida. Você vê que o pai ou a mãe que não toma decisões certas na vida, leva os filhos para a miséria, para a destruição. Pais que não cobram dos filhos, não incentivam os filhos nas escolas, a fazerem cursos, a crescerem na vida, vai mandar o menino para o cabo da enxada. Porque é isso que acontece. E não desvalorizando o trabalho da roça, jamais, porque eu sei que muitas pessoas gostam desse tipo de trabalho, mas eu creio que Deus tem algo melhor. Eu creio muito nisso. Por mais que alguns gostam, eu sei disso, vivem disso, mas eu creio que Deus tem algo melhor. Você vê que o diabo, através dos filisteus, dominaram Israel, ao ponto de que, se eles precisassem de uma das ferramentas para o trabalho, eles tinham que ir na terra dos filisteus, pagar caro para amolar uma enxada, que é o que tem muita gente fazendo por aí, gastando, pagando caro na vida, por decisões erradas. E aí você vê a situação como que estava aquele povo. Eles não podiam, de uma certa forma, fazer nenhum tipo de arma para que pudesse proteger eles. Então estava um sofrimento miserável mesmo. Então a situação não estava bem. E por que tudo isso aconteceu? Primeira coisa, falta de Deus. Repita comigo: falta de Deus. Quando Deus não está na vida de uma pessoa, ela paga caro para amolar enxada, foice. Quer dizer, ela paga caro, ela sofre na vida. Ela está lá numa pobreza, numa miséria, mas ela não consegue enxergar. Mas por quê? Não tem obediência, não faz o que Deus manda, é aquele cabeça dura de opinião própria. Por isso que fica nessa situação. Israel estava assim, pagando pelo erro de Saul, porque quem era Saul era o líder. Você vê que os líderes, eles precisam ter esta mentalidade de que precisamos priorizar a Deus. Quando o líder, ele prioriza a Deus, todos aqueles que estão com ele acaba se dando bem, acaba indo para frente, recebem aquilo que esperam de Deus. Porque existem líderes que não conseguem amolar uma enxada. O que é isso, bispo? Não consegue nem pregar, ensinar a palavra. Fala coisa por coisa. Fala pelo nariz. E você vê que quando a pessoa ela é dominada por líderes dessa forma, as pessoas são fracas. Elas não prevalecem. Elas não crescem mentalmente, espiritualmente, materialmente. Você vê quando você vê um líder que ele odeia falar de prosperidade, porque ele acha que não olha, não acho certo, na igreja não pode falar de prosperidade, de bênçãos financeiras. Você vê que esse daí não presta, não sabe amolar nenhuma enxada. Porque se você olha na palavra, você vai ver Jesus transformando vidas e abençoando vidas de uma forma muito grande. E não somente na cura de enfermidades, mas também abençoando, prosperando e incentivando as pessoas a correrem atrás dos seus objetivos.
Porque o que tem de cristãos que ficam esperando Deus fazer as coisas que eles deveriam fazer a uma quantidade muito grande. Você está pensando que você vai conseguir um trabalho ficando até em casa, dormindo até 10 horas? Nunca você vai conseguir. Enquanto você não acordar, não despertar, não correr atrás. Eu estou vivendo uma situação que eu entendi que se eu quero chegar aonde eu quero chegar, eu tenho que correr atrás. Deus está comigo, mas eu tenho que correr atrás, eu tenho que investir, eu tenho que procurar aprender, eu tenho que procurar conhecer, eu tenho que me desenvolver. Porque senão não posso chegar aonde eu quero chegar. Se eu, de uma certa forma, não aprender a molar a enxada, eu vou gastar horas e horas para lutar, para carpir um terreno e não vou conseguir sair do lugar. Quer dizer, eu não vou conseguir fazer nada na minha vida. Se eu ficar com esta mentalidade pequena, escrava, vendendo o almoço para comer a janta, isso não vai mudar. Porque o que eu vejo, às vezes, são líderes fracos, com mentalidade religiosa pequena, levando o seu povo, a sua igreja, a uma escravidão, ensinando para as pessoas que pobreza é sinônimo de espiritualidade, e você sabe que não é. De fato que vai existir pessoas pobres e pessoas ricas, mas de fato que aqueles que querem crescer em Deus, serem abençoados, chegar a uma posição melhor, se lutarem, Deus vai dar aquilo para elas. E muitas das vezes, em muitos casos, a pobreza está ligado à atuação de demônios sobre a vida daquela pessoa. Porque a única pessoa que quer ver você numa vida miserável, desgraçada, é o diabo. Deus, ele não quer que você tenha uma vida de empréstimos, como tem muitas pessoas que vivem assim. Vai fazer um bolo, não tem uma batedeira, não tem um liquidificador. Quer fazer alguma coisa e não tem, meu Deus do céu, nada. Tudo tem que estar tomando emprestado. E eu não creio que Deus quer uma vida dessa para você. Então, você vê que quando uma pessoa, ela quer crescer em Deus, e ela luta por isso, e ela usa o que ela tem, ela pode ter ali, um exemplo, um caderno para estudar, mas se ela querer estudar, ela se forma, ela vence, ela chega a lugar, em lugares que muitos que tiveram até materiais do bom e do melhor e não conseguiram. Porque não adianta ter e não valorizar. Quando alguém não tem e valoriza aquilo que tem, é aonde Deus ele está na situação. Nenhum dos soldados de Saul tinha espada, nenhum tipo de arma para lutar. Mas você vê que Saul tinha. O povo de Deus estava vivendo naquela miséria, pagando caro para amolar machado, enxada, foice. Pagando caro, ele tinha a sua arma para lutar, para vencer aquela situação. Mas ele não usou. Se você olhar dentro da palavra, estava Saul com 600 homens, sentado debaixo do pé de uma romã, batendo papo, enquanto o povo estava vivendo aquela situação. Às vezes eu vejo pessoas batendo papo diante de uma situação que não está bem, que ao invés delas correrem atrás, lutar, procurar mudar aquilo dali, estão lá debaixo do pé de romã, debaixo de um pé de pau,
gastando conversa com quem não tem nada para oferecer, falando da sua vida com quem não pode ajudar. E o que vai mudar isso? Eu imagino o Saul dando uma de coitadinho, nossa, agora nós estamos nessa situação e tal, o que nós vamos fazer? Eu imagino ele dessa forma, como tem muita gente por aí, às vezes enfrenta um problema dentro de casa, um problema familiar, mas não se esforça, não se levanta para lutar, para vencer aquilo. Às vezes está precisando de um emprego, mas não está nem aí, não corre atrás. Precisa de mudar uma situação, a pessoa está lá, debaixo do pé de romã, comendo romã a vida inteira. Tem gente que só come uma coisa a vida inteira. É porque Deus quer? Não, é porque ela não quer mudar a situação. E aí a Bíblia diz, aqui no número 14, um dia Jonatas disse ao rapaz que carregava as suas armas: vamos até o acampamento dos filisteus, que está do outro lado do desfiladeiro. Mas Jonatas não contou ao pai o que ia fazer. Você vê que tem coisas, tem decisões na nossa vida que não cabe nós ficar pedindo opinião, falar para quem não deve, porque o problema de muita gente, sempre prego isso, é que Deus coloca algo no coração, tem que estar contando para todo mundo, tem que contar para o pai, para a mãe, para os irmãos, e não faz o que Deus manda. Por que Jonas negou até de contar para o próprio pai? Porque ele sabia o espírito que o pai tinha. O pai era de uma outra fé, de uma outra posição, de um outro pensamento. Então como é que ele, com aquela brilhante ideia, poderia contar para o pai dele: pai, estou indo lutar? Ele não ia deixar. Então, Jonas não contou nem para o próprio pai. Meu querido, minha querida, não é pecado você guardar segredo, não. Tem coisas que não devemos contar mesmo. E ainda mais quando você reconhece que aquela pessoa não tem capacidade nenhuma para te orientar ou para te ajudar. Amigos de trabalho, colegas, você sabe que a pessoa não tem nem para ela, tá? Coitada, tá molando inchada. Como é que você vai contar com esse tipo de gente? Ou que não sabe nem amolar, tá lá batendo inchada em cima da pedra para sobreviver. Como é que você vai contar ideias, coisas grandiosas que Deus está colocando no seu coração? Então temos que tomar cuidado com isso. Jonatas não contou para o próprio pai o que ia fazer. E eu creio que aqui ele foi impulsionado por Deus. Como tem pessoas aqui que já foram impulsionadas por Deus e decidiram algo, tem dado certo, está dando certo, por quê? Porque usou a fé. Não é a opinião de ninguém que tem que prevalecer primeiro na sua vida, não. Se aquela opinião não bate com a que Deus falou com você, sai fora daquilo, fica com a palavra. Às vezes quando eu tenho uma opinião que de uma certa forma há uma necessidade de compartilhar aquilo, e a pessoa vem com uma opinião ao contrário, eu já entendo, essa não foi a que Deus me deu. Eu fico com a de Deus. Caso contrário, é melhor não contar. Saul estava em Migron, perto de Gibeá, acampado debaixo de um pé de romã, como eu falei. Com ele estava mais ou menos 600 homens. O sacerdote que usava o manto sacerdotal, Aias, era filho de Atitube e sobrinho de Icabô.
Então você olha para uma situação como essa, o cara estava lá, 600 homens do lado dele, um sacerdote, mas o cara não fez absolutamente nada para mudar aquela situação. O que eu falei no início da palavra? Que às vezes a pessoa tem tudo nas mãos e ela não consegue fazer nada. Mas por quê? Falta de visão, falta de sabedoria. Ele não tinha apenas os 600 homens, mas tinha um sacerdote. Só que era aquele tipo de pastor que não tinha visão. Aquele pastor que não tinha visão. Aquele pastor religioso, incrédulo, legalista. Mas não tinha visão. Não passava a visão para as pessoas. Em momento algum você vai ver esse Aias, sacerdote, olhar para o Saul e falar: em nome de Jesus, vamos vencer essa batalha. Não. Mas ele estava lá, pior do que o povo que estava lá, meu Deus do céu. Às vezes eu vejo pessoas em determinados lugares indo buscar a Deus, num lugar que o sacerdote tem mais medo do que o povo. Nesse momento de pandemia, tem lugar que nem abriu ainda. E o cara está mais com medo que o povo. Então como é que eu vou numa igreja, num lugar onde aquilo não me passa confiança, segurança? Então como é que eu vou numa igreja que eu chego lá, meu pastor tá com medo, está escondido? Não, peraí, que tipo de fé é essa? Essa não é a verdadeira fé. Você vê que tem lugar que nem abriu ainda. E aí você vê uma multidão de pessoas depositando a sua fé nesse tipo de lugar. Nesse tipo de gente que não tem visão nenhuma, que não trabalha para o reino de Deus, que é o que mais tem por aí. Tem lugares a qual já foi liberado o funcionamento das igrejas, mesmo com uma redução de pessoas, mas você encontra pastores, líderes, padres, sacerdotes, dentro de casa, com medo. As pessoas estão lá assustadas com a pandemia, e com aquelas notícias horrorosas da televisão, que só fala de morte, precisando de uma palavra, de um espírito, mas não tem. Mas por quê? Porque é um Aias da vida. É um Aias da vida. Que enquanto está tudo bem, eu creio em Deus, Deus é bom. Mas quando Deus permite as coisas apertarem, eles não conseguem suportar. Eles não conseguem suportar. Tem muita gente assim, sofrendo nesses lugares, com esses líderes, que não conhece a Deus, não tem experiência com Deus. Irmãos, precisamos tomar cuidado com esse tipo de gente. Não devemos seguir esse tipo de pessoa que não tem fé, que o medo é maior do que a fé. O povo estava sofrendo, estava gemendo, apenas ouvindo más notícias, ameaças. E o sacerdote debaixo do pé de romã. Tem gente que só presta para comer e crescer a barriga, e mais nada.
E aí Deus vai lá e fala: Jonatas, você não tem sacerdote, você não tem ninguém do seu lado, você tem só o escudeiro e as armas, e vai ser você mesmo que vai fazer algo por esse povo. E ele entendeu aquilo. Sabe quando a pessoa entende: Deus está comigo? Não, Deus está comigo, eu vou vencer. Eu sei que a minha confiança não está no dinheiro, não está na força do meu braço, não está naquilo que eu tenho, porque é Deus que está comigo. Porque, irmãos, eu te dou certeza que se a confiança do Jonatas não tivesse em primeiro lugar em Deus, ele não teria vencido aquela batalha. É inexplicável o que aconteceu ali. Ninguém esperava por aquilo, mas aconteceu. No desfiladeiro, no verso de número 4, Jonatas tinha de atravessar para chegar ao acampamento dos filisteus. Havia 2 grandes pedras, uma de cada lado da passagem. Uma era chamada de Bocés e a outra de Senê. Uma estava no lado norte do desfiladeiro, de frente para Micmas, e a outra no lado sul, para a frente de Geba. Jonatas disse ao rapaz que o acompanhava: vamos até o acampamento desses filisteus pagãos, pode ser que o Senhor nos ajude. Olha para você ver que maravilha. Ele entendeu: eu preciso fazer alguma coisa. Sabe quando a pessoa entende que ela precisa lutar pela família dela, mesmo que a mãe e o pai não vão na igreja, os irmãos, e ela fala: eu preciso fazer alguma coisa. Não quero que a minha família acabe na cachaça, nas drogas, os meus pais sejam separados. Eu não quero isso para a minha vida. Eu quero que tenha paz na minha casa. Eu quero que as coisas mudem lá. Sabe quando uma pessoa entende o que Deus está falando? Porque tem pessoas aqui que Deus trouxe para cá exatamente para isso. Primeiro para cuidar de você e depois da sua família. E aí o Jonatas, ele olhou para o rapaz e falou: nós vamos lá. Porque pode ser que o Senhor nos ajude. Quer dizer, ele se lembrou de Deus. Enquanto o pai dele estava lá distraído, falando coisas que, conversando pelo nariz, ele estava renovando as suas forças em Deus. Porque não é pelo fato de Deus ter rejeitado Saul que Deus não poderia livrar ele dessa situação, porque Deus poderia livrar. Talvez exatamente não por causa dele, mas por causa do povo de Israel. E Deus tinha uma aliança com aquele povo. Só que ele não tinha fé, não tinha o espírito para aquilo. Ele havia morrido espiritualmente. E uma pessoa morta espiritualmente, ela não consegue enxergar mais nada. Você pode colocar um óculos fundo de garrafa, que a visão dela não é boa. Isso eu falo espiritual. Você pode fazer qualquer coisa, você não vai conseguir fazer aquela pessoa enxergar. Porque a pessoa, quando ela morre espiritualmente, acabou. O Saul estava morto espiritualmente. Mas dentro de Jonatas ainda existia uma esperança. E essa esperança fez com que ele não desanimasse, continuasse. E olha o que o rapaz, ele respondeu: faça o que achar melhor. Olha, isso é muito importante para nós, porque nós temos que andar com pessoas positivas, com pessoas que nos aproximam de Deus, com pessoas que você chega para ela: fulano, estou querendo fazer isso, fulano, o que você acha? Vai dar certo em nome de Jesus.
Gente, quando eu quero fazer algo, que eu recebo opiniões ao contrário, sinceramente, eu não vejo que aquilo é do Senhor. Ainda mais quando Deus te mostrou algo, colocou no seu coração. Cuidado com as opiniões ao contrário. E Jonatas aqui estava do lado de alguém que tinha a mesma mentalidade que ele, o mesmo espírito, a mesma fé. Às vezes eu vejo alguém falando: ah, bispo, mas fulano me deu um conselho e tal. Fulano é crente, sim, tem o mesmo espírito que o seu, que é crente igual Saul. E aquele sacerdote do pé de romã tem muitos. Crente igual Saul, crente igual os 600 que estava com ele, crente igual aquele sacerdote, tinha muitos. Mas crente de visão são poucos. Você vê que os verdadeiros crentes, eles não são a maioria, eles são a minoria, e que prevalecem diante de situações complicadas. Pode ser que o Senhor nos ajude, e se Ele nos ajudar, nada poderá impedi-lo de nos dar a vitória, ainda que sejamos pouco. Olha o que aquele jovem, um jovem, olha a ideia dele: vamos lutar, pode ser que Deus nos entregue a vitória, não tem problema se só tem eu e você, mas nós vamos vencer a situação. Jonatas não estava com a confiança dele na multidão, como tem muita gente. Ah, eu fui naquela igreja, tinha só um pouquinho de gente hoje. Você vê que a fé da pessoa não está na palavra, em Deus, ela está no povo. Ela quer chegar na igreja e encontrar um monte de gente. E às vezes Deus trabalha nos mínimos. Você vê que uma palavra como essa, muitas pessoas precisariam estar aqui hoje para ouvir. Mas o que elas fazem? Ficam debaixo do pé de romã. É melhor ficar em casa, na internet, vendo a novelinha da Globo. É o que acontece com muita gente. Às vezes dando assunto para pessoas que não têm nada para lhe oferecer. Ao invés de buscar a Deus, está como Saul. E aí o Jonas entendeu: não, eu não preciso de multidão. Porque Deus pode nos entregar a vitória com o pouco que eu tenho. Você não precisa de muito para chegar aonde Deus Ele quer te colocar. A única coisa que você precisa é da sua confiança, da sua perseverança, da certeza de que Ele pode fazer isso por você. E eu tenho aprendido muito com Deus nessa minha caminhada. Até porque quando eu assumi o ministério, muitos abandonaram, não ficaram na igreja, foram para outros lugares, igreja com despesa, com aluguel, com água, com luz, e eu ali: Senhor, se o Senhor estiver comigo, que é o que eu pensava recentemente, isso vai prevalecer, isso vai funcionar. E eu sabia que Deus estava comigo. Eu tinha aquela certeza dentro de mim. Por mais que levantaram pessoas para me acusar, e não, você está falando coisas que não é de Deus, e não sei o que, e orações ao contrário e tal, mas eu tinha certeza. Quando uma pessoa tem a certeza, o que prevalece é a certeza, é o que está dentro dela, e não aquilo que as pessoas estão vendo lá fora. Talvez as pessoas podem olhar para você e te ver de um jeito, mas elas não sabem o que está dentro de você. E o que eu tinha era a certeza. E eu lutei com as poucas armas que eu tinha, as poucas pessoas que ficaram do meu lado e que acreditaram que Deus estava comigo. E olha como Deus tem prevalecido de uma forma muito grande.
Mas por quê? Porque eu aprendi uma coisa. Eu posso chegar dentro da igreja e pode ter a quantidade de pessoas que tiver. Eu preciso pregar a palavra, ser a mesma pessoa. É claro que a gente quer que a igreja sempre esteja cheia, com muita gente. Isso é muito bom, muito gostoso, mas nem sempre vai estar. E a gente tem que aprender a lidar com isso, porque a nossa fé tem que estar no altar, tem que estar em Deus. E eu entendi isso. E quando uma pessoa entende isso, ela vence na área espiritual, material, familiar. A pessoa ela pode não ter uma renda muito grande para iniciar algo, mas quando ela pega o pouco que ela tem e ela investe naquilo, ela corre atrás, você vai ver que funciona. Existem histórias de pessoas que iniciaram sua vida como camelô, vendendo caneta, e hoje é um dos maiores donos de rede de canal de televisão. Por quê? Começou com a canetinha, foi acreditando, correndo atrás, as portas foram abrindo. É o que acontece. Mas tem gente que não, eu só tenho esse pouquinho. Como diz aqueles que gostam de uma desculpinha para não ofertar e para não dizimar na igreja. Ai, mas eu ganho tão pouquinho. Como é que eu vou pegar o que eu tenho e ofertar e dizimar na igreja? É tão pouquinho isso daqui. É com o seu pouquinho que você pode chegar num lugar, numa posição muito melhor. Porque enquanto você ficar com isso que você tem na sua mente, no seu espírito, você nunca vai crescer em Deus. E tem pessoas que não entenderam isso. Continuam resistindo à palavra, ao que Deus falou. Porque eu não acredito que uma pessoa que ela não aprendeu a ser fiel a Deus, com o pouco que ela tem, se ela vai ser fiel no muito, eu não acredito nisso. Porque se ela não conseguiu ser fiel a Deus no mínimo, quando ela olhar para um valor tão alto e ela entender que ela tem que dar um dízimo tão alto, ou uma oferta tão alta para a igreja, ela não vai conseguir fazer isso. Porque ela não aprendeu a lidar com o pouco que ela tinha. E eu também creio que Deus não vai abençoar uma pessoa que tem uma mentalidade dessa. Até porque então, quando Deus abençoa uma pessoa, é para que ela invista na obra, ajude outras pessoas, e assim a vida dela deve continuar. E se Ele nos ajudar, nada poderá impedi-lo de nos dar a vitória, mesmo que sejamos pouco. E o rapaz respondeu: faça o que achar melhor, eu estou com o Senhor. Gente, é muito bom quando você está com esse tipo de gente. Não, faça o que você achar melhor, eu sei que você é capaz, você é inteligente, eu confio no seu trabalho, e eu tenho ouvido muito isso. Não, vai dar certo, eu sei que você é diferente. E isso é muito importante. De fato que vamos escutar coisas na nossa caminhada que vão tentar nos desanimar. Isso é coisa do capeta, mas pelo amor de Deus, fica com a palavra de Deus. Muito bem! Jonas respondeu para o rapaz, Jonatas respondeu para o rapaz: vamos lá e deixemos que aqueles homens nos vejam. Se eles disserem para ficarmos parados se eles disserem para ficarmos parados até que cheguem perto de nós, nós obedeceremos. Mas se disserem para irmos até o lugar onde eles estão, nós iremos, pois isso será um sinal de que o Senhor nos deu a vitória. Aí os dois deixaram que os filisteus os vissem, e estes disseram: vejam, alguns hebreus estão saindo das tocas onde estavam escondidos. Olha que situação. Olha, alguém ressuscitou ali. A situação estava tão feia que o povo nem andava mais com medo.
Você vê que tem gente que nem uma caminhada não faz mais. A situação está tão feia. O medo tomou conta da pessoa. Ela não trabalha. Ixi, eu já ouvi um fato de uma mulher que não ia no mercado comprar mais nada para comer, porque não, depois da pandemia ela desanimou da vida. Tem gente que é assim. Quando os filisteus viram Jonatas, falou: saiu da toca. Tem pessoas que às vezes a gente não vê há tantos anos, fulano hoje saiu da toca. Essa pessoa não é de sair. Mas as pessoas que estão em Deus, elas tomam atitude. Elas não aceitam. Elas partem para cima. Elas lutam com aquilo que elas têm. Elas não esperam outras pessoas tomarem decisões. Elas são pessoas decisivas. Sabem o que querem. Estava até assistindo um vídeo de uma psicóloga que estava falando que as mulheres que são mais atraídas pelos homens, mulheres que têm esta posição, mulheres de atitude, determinadas, positivas, sabem se comportar no meio da sociedade, são pessoas de uma personalidade firme. Sabe aquela pessoa que chega num lugar com o marido e que ela não se preocupa com as que estão lá? Porque ela sabe do potencial dela. É esse tipo de mulher que agrada aos homens. Aquelas mulheres fracas, birrentas, ciumentas, problemáticas, loucas. É o tipo de mulher que o homem não quer na companhia dele nunca. Tem homem que dá graças a Deus quando a mulher fala que vai ficar em casa. Porque é só levar a mulher para a rua. Se uma olha para ele, já é motivo de briga e desconfiança. A pessoa não entende. E o diabo, ele trabalha por trás disso tudo. Só basta alguém olhar. Às vezes acontece com os próprios homens. Alguém olha para a mulher, já é motivo de brigar, motivo de desconfiança para tudo. E as coisas não podem ser assim. Precisamos ter confiança própria em nós, confiar em nós. Porque se vivermos dessa forma, vamos ficar como o povo de Israel. Vejam, os hebreus estão saindo das tocas onde estavam escondidos. Então os soldados filisteus chamaram Jonatas e o rapaz: subam até aqui, queremos mostrar uma coisa a vocês. Não, eles não esperavam, não imaginavam que o que estava no coração de Jonatas, o que ele poderia fazer. Então eles chamaram, quer dizer, aquilo foi um propósito de Deus. Deus confirmou. Deus, ele confirma quando ele está no negócio. Às vezes a pessoa que não percebe, mas Deus confirma. Deus, ele fala: eu estou no negócio, fica tranquilo, fica tranquila. Para com essa ansiedade, essa depressão, essa loucura, esse desespero, essa meninice, essa infantilidade. Seja confiante, confia em mim. E aí você vê que aconteceu como Jonatas havia falado. Jonatas disse ao rapaz: siga-me, pois o Senhor Deus deu ao povo de Israel a vitória sobre os filisteus. Quando eles chamaram Jonatas, Jonatas entendeu: eu tenho certeza que Deus está conosco, vamos lutar. Eu quero dizer algo para você aqui nesta noite. Eu não sei qual é a batalha que você está enfrentando, mas eu tenho a certeza de que Deus está com você.
Tenha certeza. Tenha certeza de que Deus já entregou para você essa vitória, porque a Bíblia fala que antes de orarmos a Deus, primeiro nós temos que crer que Deus já entrou com a providência. Porque não adianta eu orar por alguém, orar, pedir algo para Deus, se eu não creio naquilo. Antes de pedir, você tem que crer. Eu sempre falo para as pessoas, no mundo físico, você não viu, mas no espiritual já aconteceu. E aí você tem que imaginar lá no espiritual, como que está a situação, como é que vai ser. Dá criatividade para aquilo. E Deus vai moldando, vai complementando a situação, porque Ele trabalha assim. Tem gente que vai lá, é como aqueles pintores que não dão continuidade na sua obra de arte. Eles começam bem, faz um bom desenho e tal, mas você não vê que eles não coloram, eles não pintam. Tem gente que é assim. Começa muito bem, mas param no meio da caminhada. Siga-me, pois o Senhor deu ao povo de Israel a vitória sobre os filisteus. Ele subiu engateando, o rapaz o seguiu. Jonatas ia atacando e derrubando os filisteus, e o rapaz ia matando. Nesse primeiro ataque, mataram cerca de 20 homens, em uma área de mais ou menos 1.200 metros quadrados. Todos os filisteus que estavam no acampamento ficaram apavorados. Os patrulheiros e os soldados do acampamento tremeram de medo. A terra também tremeu e houve uma grande confusão. Você vê, quando ele decidiu lutar por aquilo, Deus deu condições para ele. Eu quero dizer para pessoas aqui nesta noite, quando você entender que Deus está com você, quando você lutar por aquilo que você quer, você vai conseguir. Mas enquanto você fica ouvindo, aquele sacerdote não tem nada para te oferecer, aquele amigo, coitado, que está pior do que eu sei, você está buscando conselho nele. Aquela amiga, coitada, que está vivendo uma vida desgraçada, e você vai lá contar o problema para ela. Enquanto você ficar nessa vidinha aí, debaixo do pé de romã, escutando conversa de quem não tem nada para lhe oferecer, sua vida não vai mudar. Eu vejo que tem gente sofrendo exatamente por causa disso. Ao invés de buscar ajuda em Deus, na palavra, no Samuel, está indo para o Aias. Quando Jonatas começou aquela batalha, foi algo impressionante. Ele derrubava e o escudeiro matava. Você vê que o cara era bom na situação. Às vezes tem pessoas que é bom em determinadas coisas, mas o que está faltando é investimento, é coragem. Tem gente que está assim, quando eu tiver isso, aquilo, eu vou investir, eu vou fazer. E Deus está falando, eu não preciso que você tenha nada. Eu preciso que você use o que você tem para me te dar condições. Porque é muito fácil ir lá e comprar, e depois falar, eu comprei. E não lembrar que foi Deus que estava no meio daquela situação. Não, Deus está falando, lute com o que você tem, Jonatas. Pegue o que você tem, vá, invista, corra atrás. Não espere mais nada, eu estou com você. E ele foi lá lutando, e o escudeiro guerreando. Por isso que a pessoa que tem uma empresa tem que colocar gente que tem a visão igual ela. Se colocar uns funcionários igual, que tem visão de galinha, coitado, vai ficar catando milho para encher a barriga. Aí você vê que enquanto o Jonatas derrubava, o escudeiro ia lá e matava e tal. E olha para você ver, aquele escudeiro não era aquele tipo de gente que você tem que mandar fazer alguma coisa. Ele já sabe o que tem que fazer. E é muito bom esse tipo de gente. Sabe quando você começa a fazer algo, você está ali precisando da ajuda de alguém, aquela pessoa já corre, não, eu estou aqui. É desse tipo de gente que a obra de Deus precisa, que o reino de Deus precisa, que não espera você mandar fazer as coisas, mas que a pessoa já vai lá e faz, já está por dentro daquilo. E você vê que o escudeiro era assim. E Jonatas derrubava, ele matava.
E aquilo foi causando um alvoroço tão grande, tão grande. E no meio daquela confusão, no meio daquela gritaria, Deus fez a terra tremer. Deus fez a terra tremer. E aí a Bíblia fala: os espiões de Saul que estavam em Gibeá, no território da tribo de Benjamim, viram que os filisteus estavam tontos e correndo para cá e para lá. Então Saul disse aos seus oficiais: contem os nossos soldados e vejam quem está faltando. Eles contaram e descobriram que estavam faltando Jonatas e o rapaz que carregava as suas armas. Aí Saul disse a Aias, o sacerdote: traga aqui a arca da aliança. Eles não entenderam que a presença de Deus estava com Jonatas. Eles ainda tiveram a ousadia de buscar a arca da aliança. Para que adiantava a arca da aliança se eles não criam no Senhor? Do que adianta a palavra, a Bíblia, se a pessoa não crê em Deus? Não adianta nada. Eles tinham a arca que representava a presença, mas a presença não estava. Isso quer dizer que a presença de Deus só pode estar na vida de quem crê em Deus. Só pode estar na vida de quem crê em Deus. Pessoas derrotadas, fracassadas, desanimadas, crente tartaruga, que só anda com o pescoço dobrado para baixo. Como é que você vai crer nesse tipo de gente? Demora para tirar o pé do chão para resolver uma coisa. Eles contaram, faltava o Jonatas, o filho, o escudeiro. Viram os filisteus loucos correndo de um lado para o outro. Qual que seria a deles? Não era nem para contar ninguém, não. Vamos lá lutar porque Deus está com Jonatas. Alguma coisa aconteceu ali. Você vê que nem crendo, nem vendo, eles creram naquilo. Tem gente que nem vendo o mover de Deus na vida das pessoas, elas não crê que Deus está ali. Quantas pessoas, irmãos, que têm olhado para mim e falado: não, eu só creio na palavra. E muitas das vezes Deus está falando na palavra, e Deus já mostrou através da vida de alguém, a pessoa está colocando dúvida naquilo dali. Eu me lembro de uma pessoa que eu parava para conversar: eu vou pela Bíblia. Aquela maior ignorância. A pessoa não conseguia reconhecer que Deus estava na minha vida. E o problema de muita gente é isso. Ah, será que foi Deus? Será que Deus está no meio daquele negócio mesmo? Está vendo o que Deus está fazendo? Está perguntando, está contando soldado. Não adianta mais correr atrás de arca da aliança. Deus está com Jonatas. E foi mandar o sacerdote. Meu Deus do céu, traga aqui a arca da aliança. Ele disse isso porque naquele tempo a arca ia na frente do povo. Deus já estava no meio daquela situação há muito tempo. Você não precisa mais consultar o Senhor. Aí ele e os seus homens entraram na batalha. Quando ele tirou o pé do chão, o filho já tinha feito o que ele deveria ter feito. Eu quero dizer algo para você. Quando Deus colocar algo no seu coração, não espere que ninguém faça aquilo. Vá você, lute com o que você tiver em mãos, com o que você tem só a palavra, a fé, faça com a palavra, não precisa de mais nada. Não fique esperando que ninguém tome decisões na sua vida, não. Não fica pedindo opiniões ao contrário. Deus falou, sim, vai lá e faça. Não precisa mais ficar pedindo confirmações, como tem muita gente e sabe o que Deus fala, sabe o que Deus manda. Mas eu preciso de uma confirmação. E Deus está falando para pessoas aqui: eu já confirmei, já mostrei, eu estou nesse lugar, eu estou nesse negócio, fica aí, vai dar certo, luta, acorda, sai debaixo do pé de romã, pelo amor de Deus.
Para de ficar amolando enxadas. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Coloque-se de pé. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor falou muito forte com você aqui nesta noite. Você não tem que depositar sua confiança em homem, sua fé em homem, no seu dinheiro, no seu trabalho, no seu pai. Tem que depositar confiança em pessoas que só prestam para ficar debaixo do pé de pau falando asneira. Deus está falando: lute, invista, porque eu estou com você. Essa batalha não vai custar nada para mim. O que eu espero é que você lute. Se tem alguém que pode te ajudar nessa batalha, tudo bem, carrega essa pessoa, leva ela junto com você, porque vale a pena estar do lado de quem pensa igual. Mas se pensa negativo, não tem ânimo, não tem força, já está na hora de começar a pensar. Porque Jonatas, ele entendeu: eu não posso contar isso para o meu pai, ele não vai deixar eu fazer, e ele vai achar que isso é loucura. E às vezes tem coisas que a gente não pode contar nem para a nossa própria família, principalmente quando se trata de decisões entre nós e Deus. Tem decisões que eu tomei na minha vida que a minha família nem sabe. Eu me lembro quando eu fui para a igreja, aceitei a Cristo, não falei nada com a minha família. Quando eu tomei a decisão de passar pelas águas, pelo batismo, não falei nada com a minha família, me batizei, porque eu criei na palavra, eu sabia do que eu queria para a minha vida, que eu não queria mais voltar para trás. Então tem coisas que não tem que você estar perguntando por fulano ou por ciclano, é decidir em cima do que Deus falou. Mas bispo, como que eu vou fazer uma coisa? É isso mesmo, minha filha, é pegar o que você tem, pega o escudeiro aí, vai, pega o que você tem e vai. E quando uma pessoa entende isso, ela prevalece. Porque Deus, se Ele não dá a vitória de um jeito, Ele vai dar de outro. Eu não sei como Jonas arquitetou tudo aquilo. Eu entendo que no primeiro momento ele imaginou: se chegarmos lá e eles nos chamar, vamos lutar, partir para cima. Só que quando ele chegou lá, Deus aconteceu um terremoto tão grande, aquilo confundiu aquele povo, e eles entenderam que Jonatas não estava sozinho, mas que tinha alguém forte, poderoso por trás daquela situação. Eu quero dizer algo para você: Deus está por trás dessa situação. As pessoas vão ficarem abaladas. Ixi, a terra tremeu. É isso mesmo, tremeu mesmo. Você não pode desanimar. Você não pode desanimar, você não pode fraquejar. Você não pode fraquejar, você tem que continuar lutando. Deus está falando: olha, minha filha, é para continuar lutando, viu? A batalha começou agora, mas eu estou com você, você vai prevalecer, você vai ser honrada, o seu nome vai ser escrito no livro da vida, você vai morar no céu. Porque às vezes tem decisões que nós escolhemos aqui hoje que vai garantir a nossa salvação. Às vezes decisões que você toma, que para o mundo aquilo é uma loucura. Se você falar para o mundo o que você fez, você é boba demais, você é besta demais, eu não tinha feito isso. Mas o que você fez, a decisão que você tomou,
está garantindo a sua salvação, seu nome escrito no livro da vida. E Deus tem se agradado da decisão que você tem tomado, da decisão que você tomou, porque você ouviu a voz de Deus e não ouviu a voz de ninguém. E se você continuar ouvindo a voz de Deus, você vai chegar a uma posição tão grande que aqueles que te verem vão olhar para você e vão dizer: o que aconteceu? Fulano saiu da toca, porque eu nunca vi essa pessoa desse jeito hoje. Deus vai colocar uma alegria tão grande no seu coração que muitos vão admirar. Quando você contar lá atrás o que você viveu, quando você contar para as pessoas, você passou por tudo aquilo, e as pessoas verem você com aquela felicidade, com aquela alegria, vão falar: eu não acredito nisso. Mas pode acreditar. Um dia eu estava amolando enxada, pagando caro por determinadas coisas, e Deus me colocou algo no meu coração. Eu fiz, deu certo e funcionou. É assim que Deus trabalha. Guardada no Senhor, me lembro muito bem. Você vai lembrar de onde Deus te tirou. Ele me tirou. Um projeto falido que Ele investiu. Deus está investindo em você. Da minha história, Ele assumiu na galeria dos ventos. Ele tem reservado um lugar. Reservou para mim um lugar. Pode ter certeza, vitórias e conquistas você vai alcançar em nome de Jesus. Aquilo que você tem pedido para Deus e muito mais, você vai alcançar em nome de Jesus. Porque o que te prometeu é fiel e Ele vai cumprir. Sai debaixo desse pé de romã. Pare de ouvir pessoas negativas. No livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. Quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. Continue nessa fé, nesse espírito. No coral celeste eu irei cantar. Tudo que você tem feito para Deus vai levar você a uma vida vitoriosa. Lembre-se que a melhor coisa está no céu. O abraçar, o resumo da minha história, o encontrar. O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. Quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. Saber que um dia no coral celeste eu irei cantar. Na eternidade será só começo, quando o meu mestre eu abra. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Eu quero dizer algo aqui nesta noite. Tem decisões que você tem tomado na sua vida que pessoas do tipo de Saul e Aias não tomaria. Então que você possa crer em tudo que Deus está colocando no seu coração. Entender que o que você tem feito tem agradado a Deus, e Ele vai dar para você muitas vitórias e conquistas, em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor bem forte, bem alegre. Pegue na sua mão o seu dízimo, a sua oferta. Pegue na sua mão o seu dízimo, a sua oferta. 10% de tudo aquilo que você ganha não é seu. Todos precisam ter esta consciência que nós precisamos ser dizimistas e ofertantes na casa do Senhor. 10% daquilo que você ganha, daquilo que é colocado nas suas mãos, seja da forma que for,
Entrou nas suas mãos, 10% é de Deus. Seja fiel no seu dízimo, seja fiel na sua oferta. A oferta, ela geralmente, nós não determinamos valor, mas ela tem uma direção. E quanto mais você planta, mais você colhe em Deus. Lembre-se de que Deus, Ele precisa do seu melhor, Ele quer o seu melhor. Pegue na sua mão, por gentileza. Senhor nosso Deus e Pai amado, diante da Tua presença apresentamos os nossos dízimos, as nossas ofertas. Senhor, receba como um cheiro suave tudo aquilo que foi apresentado ao Senhor, que está sendo apresentado. Prospera, abençoa, engrandeça, enriqueça, abra portas, mentes, dê continuidade a obras que estão paradas, Senhor, em nome de Jesus. Você vai dizer amém. Graças a Deus. Vem aqui na frente, por gentileza. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta. Os demais, coloquem-se de pé em nome de Jesus. Tem alguém aqui nesta noite que, após ouvir a palavra, quer entregar a sua vida para o Senhor Jesus? Bispo, eu ainda não entreguei a minha vida, mas eu quero aceitar Jesus nessa noite. Tem alguém? Levante a sua mão direita para cima. Entregue a sua vida para o Senhor. Afastado do Evangelho, quer reconciliar com Ele? Levante a sua mão. Deus tem algo com você. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai amado, nós lhe agradecemos, lhe bendizemos, glorificamos e exaltamos, meu Pai, o teu santo nome, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo esta obra, abençoo esse ministério, todos os templos, meu Pai, da igreja, a comunidade, abençoa cada vida, leve em paz, Senhor, em nome de Jesus, livra do mal, das tentações, dos laços do inimigo, que o teu amor, a graça, a comunhão, a consolação esteja com todos. A igreja diga amém, graças a Deus. Sexta-feira, 7h20, aquele culto abençoado de libertação. Traga mais uma pessoa para estar aqui conosco, para que ela seja alcançada através do Evangelho. Vão todos em paz. Foi um prazer servir a todos e até sexta-feira, em nome de Jesus.